E agora eu estou aqui com o Alex para a gente fazer um bate-papo super legal. Alex, bom dia, obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Queria que você, antes de a gente começar, se apresentasse, falasse um pouco aí de você. A gente já vai começar aqui a nossa conversa muito legal que a gente vai ter. Obrigado, Alex. Está mutado, Alex. Aí. Agora sim. Bom dia, pessoal. Bom dia, Ramon. Bom dia. Obrigado novamente aí pelo convite. É um prazer fazer parte de novo do Fórum Mestre GP e vamos trocar uma ideia aí. Legal. O Alex, ele é diretor de operações lá na ID, TBWA. A gente vai falar aí, professor também do curso de Cultura de Gerenciamento de Projetos para o mercado publicitário, né, Alex? Sempre presente ali como professor. Dá aula com o Thiago, né? Verdade. Já fizemos 2 turmas aí, esperando a próxima, né, Ramon? É isso aí, é isso aí. Esse ano ainda vai ter. A gente está falando aqui no fórum, já falou ontem, falou segunda. Daqui a pouco a gente anuncia as inscrições para essa turma de 2020, a segunda turma de 2020. E, Alex, bom, vamos lá. A gente vai ter um papo aqui sobre ferramentas, né, que é a pauta do nosso palco, da nossa trilha aqui do dia, né, ferramentas e frameworks. E eu queria falar contigo mais sobre ferramentas, né, e como isso tem se desenvolvido aí na ID, que eu tenho acompanhado, a gente conversa bastante, aí vocês têm sempre evoluído, né, nas práticas de gestão orientados à ferramenta. Então eu queria aí que você pudesse compartilhar um pouquinho do que vocês têm feito na ID aqui com a nossa audiência, beleza? Beleza, vamos nessa. Show. Vamos lá, Alex. Então, a pergunta é, claro, como é um bate-papo aqui, gente, se tiver pergunta, manda no chat que a gente vai tentando, à medida do possível, também trazer aqui para a conversa, tá bom? Então, Alex, eu vou aqui puxar contigo uma primeira pergunta que a gente tinha aqui organizado, né? A gente ouviu, né, não só no palco de hoje, na trilha de hoje, mas a gente ouviu também ontem, em segunda-feira, né, nas nossas trilhas de conteúdo, bastante sobre as mudanças do mercado, né, dessas transformações dos modelos de gestão, né, e como isso tem impactado aí as organizações. E como, né, essa visão de projetos pode também apoiar essas mudanças, como uma cultura orientada a projetos pode apoiar toda a transformação que o mercado está vivendo. E para isso, né, claro, a gente tem que fazer uso das ferramentas que sustentam essas mudanças, esses modelos de gestão, né? E aí eu queria ouvir de você, Alex, como é essa realidade hoje na ID, do ponto de vista das ferramentas? Já existe, né, aí consolidado uma prática de uso de ferramentas de gestão na ID? Como é que é essa realidade hoje para vocês? Então, eu estou na ID há 3 anos. Eu entrei na ID como gerente de projetos para trabalhar na nossa principal conta que está conosco até hoje, que é Claro. A TBWA é um grupo, né, de agências que tem bastante ferramentas bem consolidadas, né, tem uma estrutura de ferramentas bem interessante que ajuda a gente a trabalhar bastante em várias áreas de atuação da agência, né, de planejamento, mídia. Tinha em projetos também eles já utilizavam algumas ferramentas para isso, mas na ID especificamente a gente não tinha ainda definido, quando eu entrei, uma ferramenta de gestão de projetos bem endereçada, né? Tinha uma galera que acabava usando umas ferramentas por iniciativa própria, ou por conta do cliente, ou por conta de algum fornecedor. Não tinha isso. Depois de um tempo, conhecendo os processos da agência, né, e contribuindo com essas melhorias aí, enfim, fazendo os ajustes que a gente conseguia fazer no decorrer do tempo, ou chegou essa oportunidade, esse momento, a gente conseguir implementar uma ferramenta. A gente fez algumas análises, algumas conversas com algumas ferramentas que eu já conhecia, outras de mercado que eu já tinha ouvido falar e também não conhecia, até que a gente chegou numa ferramenta que, inclusive, acho que vocês conhecem, né, parceiro do Mestre GP, e alguns aqui também devem conhecer, que é a Taskrow. Entre várias questões, a gente acabou optando por ele, selecionando o Taskrow, a gente entendeu que era a ferramenta que fazia mais sentido para o nosso modelo de processos, da forma que a gente trabalhava com projetos. E aí hoje, felizmente, a gente saiu hoje não, né, já tem 2 anos isso,
já tem 2 anos que isso aconteceu, que a gente conseguiu implementar a ferramenta, aí passa por todo o processo de aprovação do global, porque, enfim, já existem outras ferramentas homologadas por ele, tem uma questão de segurança e tal. Mas, felizmente, hoje a gente já está com o Tesco rodando dentro de casa há um tempinho já, e já fazendo parte da cultura da agência, e tem ajudado a gente bastante no controle, na gestão de todos os projetos que a gente tem hoje na agência. Legal. Esse processo entre decidir e implementar, como a ID, né, ela faz parte de um grupo, que é o TBWA, né, realmente tem esse processo, até como você falou bem no final da cultura, né, é muito importante que isso entre como um pilar também da cultura e não só algo solto ali, que fique uma ferramenta que é usada esporadicamente ou por determinado time ou só para determinados projetos, né, no final vira algo disseminado por toda a agência, né? Vira de fato uma cultura, essa prática de usar a ferramenta, né, de gestão como né, instrumento do dia a dia. E aí, Alex, eu queria... Tem uma galera que já tinha utilizado outras ferramentas, aí tem uma certa preferência em utilizar e fica, enfim, você conhece bem como funciona. Mas a gente, com essa ferramenta, a gente acabou conseguindo, o engraçado assim, engraçado não, acho que o nosso maior ganho nesse momento aí de implementação de ferramenta, por não ter nada dentro de casa funcionando já, a parte mais interessante desse processo foi envolver as pessoas nisso, a construir junto esse processo, né, todo mundo escolheu junto, as apresentações foram feitas para todos os times que iriam fazer mais uso da ferramenta, né, e até na hora de construir o framework de trabalho que ia ser utilizado após a seleção da ferramenta, todo mundo também pôde participar, dar opinião, sugerir coisas que aconteciam em outras agências que já tinham trabalhado e que funcionava, o famoso lessons learned, né, mas para o momento zero que a gente conseguiu construir lá na agência e funciona super bem. É importante, né, envolver as pessoas, né, trazer o time, para que isso de fato seja algo sólido, né, como uma base para a cultura, né? Muito legal, Alex, muito legal. E aí aqui entrando numa outra pergunta também, que a gente falou muito já nos outros dias, mas acho que conecta muito com a nossa conversa aqui, que é falar de ferramentas, no final é falar sobre dados, né? No final, uma gestão baseada em dados, orientada a dados, né? Isso traz uma transparência que eu acho que é muito importante, né? Traz uma transparência muito grande, né, para a gestão do projeto. Como que isso, eu queria ouvir de você um pouco agora, Alex, como que isso se reflete também, essa questão da gestão orientada a dados e de transparência, como isso se reflete na relação com os clientes hoje da ID. O que eu quero dizer com isso? Eles hoje já consomem também esses dados, eles pedem essa visão de projetos, essa visão de dados da gestão dos projetos que vocês tocam, para entender o andamento, entender os indicadores que eventualmente eles tenham interesse de saber desses projetos. Como é que é essa relação de utilização de ferramentas, trazendo dado e transparência, e isso numa relação com os clientes da ID? Tá. A ID é uma agência que nasceu digital, né? Então a gente, de certa forma, já estamos bem acostumados a falar sobre dados, a tratar de dados. A gente usa aquele termo data-driven, né? Para a gente tudo é dado e todos os dados a gente transforma em soluções para os nossos clientes e também para a gente, né? E utilizar uma ferramenta de gestão que trouxe essas informações e dados para a gente também, obviamente, fazia parte da nossa necessidade naquele momento, quando a gente implementou há 3 anos, como eu comentei. E além do controle de gestão de projetos, de tarefas, de timesheet, enfim, até eu estou vendo aqui no chat que o Marcelo fez um comentário, Marcelo Ponce, um comentário bem próximo a isso. A gente tem, claro, a nossa necessidade de entender como é que está o dia a dia de trabalho das pessoas, como é que está o timesheet, como é que está o andamento das tarefas, ter esse histórico, né, ao invés de ficar represado dentro do e-mail de uma pessoa, de outra, ter tudo isso documentado e de fácil acesso para todo mundo, na eventual ausência de uma pessoa, a outra puder pegar a história, enfim, todas essas questões que a gente já conhece bem da estrutura e das features, das facilidades que uma boa ferramenta de gestão proporciona. Ainda também tem tem a parte, claro, de fazer análise de rentabilidade,
para a gente ajuda também bastante, né? Na hora de conversar com o cliente sobre uma reavaliação de custo de um projeto, de um FII, ajuda a gente bastante. Com o uso de todo mundo, né, fazendo corretamente o uso da ferramenta, preenchendo as informações, a gente também começou a abrir isso para o cliente. Seja a parte, até mesmo a parte, obviamente, a parte de rentabilidade, né, porque, enfim, quando a gente vai conversar sobre esse assunto, a gente precisa ter dados para mostrar para o cliente, não é só chegar lá para ele e falar assim, meu time está trabalhando demais, você está me pedindo muita coisa, mas o cara vai querer que eu mostre isso para ele em dados e números. Só que também agora a gente está começando a fazer uma interface diferente com o cliente também. Hoje, o nosso maior cliente tem acesso à nossa ferramenta. O interessante é que o Tesper tem esse módulo, né, de extranet. Então, a gente passou a dar acesso para eles para que a entrada de job comece pelo cliente já também através da ferramenta. Então, ele consegue... a gente estruturou um modelo de briefing de entrada de projeto, né, onde ele coloca todos os requisitos dele lá dentro desse documento. A gente recebe dentro de um formato que dentro da ferramenta, como solicitação externa, o cliente consegue acompanhar todos os status, os dobramentos do que essa solicitação dele gerou. Então, o time recebe, já trata, cria subtarefas, distribui para cada área que vai executar parte do trabalho para entregar o todo do que foi solicitado. Ele consegue acompanhar o status, consegue ver quem está fazendo, ele tem uma governança da equipe, né? Não só dos projetos que ele está tocando, mas também da equipe que ele está pagando. Né? Ele sabe que ele tem X FTS trabalhando lá dentro da mídia, da criação, então ele também consegue ter essa visão de como está a operação dentro da agência que ele contratou, e também até sugerir alguma toca de prioridade, por exemplo. Né? A gente sabe que agora a gente vai entrar, por exemplo, já estamos entrando com as demandas de Black Friday, então o cliente acaba nos ajudando também, nos suportando nesse sentido de ajudar a gente a gerir a equipe e a gestão das demandas também por ordem de prioridade, porque no final das contas a conta é uma só, né? O cliente é ele, apesar de ter vários produtos, várias frentes diferentes que pedem coisas diferentes para pessoas diferentes também. No final das contas, a conta é uma só e é importante para eles terem de tudo que está acontecendo dentro da equipe e também contribuir para que a melhor coisa seja feita no tempo certo. Perfeito, perfeito. É legal, né, pegando um ponto do que você falou aí. A relação de fato de parceria, né? O cliente, a gente já teve muito essa visão de o cliente ser apenas alguém que pede coisas e a gente entrega, mas ele também constrói conosco essa gestão, né? Uma vez que ele tem a transparência do que está acontecendo, como a conta dele está sendo gerida, né? Como você falou, os FTS que ele tem ali disponível, ele pode inclusive ajudar nesse trabalho de gestão de orquestração de prioridade, né? Como você falou, já estão começando a pensar em Black Friday e obviamente isso começa a equalizar prioridades. Então acho que, né, traz outro ganho, né? Essa transparência de fato ela é verdadeira aí para vocês, né? Exatamente. E também ajuda do outro lado, entrando mais profundamente nesse sentido, né? Claro que é bom para ele ter essa governança aí da pauta, de como estão as coisas acontecendo, mas também, no fim, ele acaba gerando dado para a gente também, para mostrar o quanto a gente está atendendo em volumetria de peças, porque a ferramenta também consegue mensurar isso, o quanto a gente está conseguindo trabalhar dentro dos nossos prazos, nossos SLAs que a gente tem acordado em contrato versus o que realmente está executado, e também nas nossas reuniões semanais, quinzenais e mensais de reporte de rentabilidade, né, que a gente faz essa apresentação internamente, e quando a gente acha necessário mostrar isso para o cliente também, a gente extrai também todos esses dados da ferramenta e mostra para ele o que está contratado, o que foi construído, quanto foi extrapolado disso, ou em qual área, por exemplo, a gente está com algum saldo que a gente pode reverter isso para alguma outra frente e atender algum projeto especial que, porventura, pode, sei lá, estar na área tanto do cliente como da gente também, proativamente. Então, acho que a ferramenta, ela sim nasceu para ajudar a gente a organizar a casa, né, organizar os nossos projetos, organizar nossas equipes, mas hoje em dia não é só mais isso também. É uma ferramenta super importante para dar dados e mostrar e trazer todas essas informações para o cliente também, que tem colaborado bastante através da ferramenta. Então... Legal, Alex.
E aí eu quero entrar aqui numa outra pergunta que vai conectar, claro, com a nossa pauta aqui, mas a gente está falando aqui das ferramentas, né? Você já contou claramente aí como é que é a utilização das ferramentas, como é que vocês tocam isso hoje. E aí eu quero ir para um outro lado, que é a questão do método, né? Óbvio que para uma ferramenta também funcionar perfeitamente, você precisa ter um bom método de gestão também. Então você pode contar um pouquinho como é que é hoje o método de gestão da ID? É algo mais já pautado no Agile, ainda segue uma linha um pouco mais, né, tradicional, se a gente pode colocar dessa maneira, ou vocês conseguem fazer uma variação de modelos de acordo com o tipo de projeto, tipo de cliente? Como é que é hoje as práticas de gestão, as metodologias aí de gestão que a ID tem que sustentam aí essas práticas de utilização das ferramentas? A gente já conversou sobre isso num TVGP, né? Faz um tempinho já. Eu acho que a ID ela tem uma equipe de projetos / atendimento, né? Tem um certo hibridismo aí nessa equipe que trabalha com essa relação cliente e trabalhos que são realizados dentro de casa. Aí, até mesmo por conta dessa diferença, né, de funções que a gente tem, de skills que essa galera tem, não existe uma metodologia de projetos endereçada, assim, sabe? Não tem nada escrito em pedra. Eu acho que cada gerente de projetos ou atendimento que está fazendo a gestão de uma demanda de um projeto segue um framework de trabalho que a gente tem dentro da agência. Existe, claro, né, um processo todo que é distribuído para todo mundo que entra lá, sobre nossos processos, nossas rotinas de como trabalhar, a apresentação da ferramenta e tal, mas não tem nada assinado, digamos assim. Não é Scrum, não é PMP, nós não temos a metodologia de Canvas, por exemplo, também aplicado. Mas a gente acaba utilizando as ferramentas das metodologias, ou até mesmo parte dessas metodologias que cada gerente de projetos conhece por sua experiência, ou às vezes demanda do cliente, e aplica dentro de um projeto, de uma necessidade específica, de acordo com uma necessidade mesmo. Então, por exemplo, como eu disse, a gente tem um framework de trabalho que é claro para todo mundo como é a nossa operação em si, né? Eu, como gerente de operações, consegui desenhar isso junto com todos os times, estruturar isso de uma forma prática e mínima para as pessoas, para ser esse drive para as pessoas fazerem esses trabalhos, né? Mas aí, o trabalho em si, a metodologia que é utilizada, as ferramentas, a gente orienta, mas os profissionais eles têm liberdade para trabalhar da melhor forma que para eles faz sentido, para o projeto faz sentido, ou até mesmo para o cliente. Então, já aconteceu da gente usar conceitos de Scrum, fazer as dailies, fazer as entregas parciais dos produtos, né? Ou usar Canvas, o modelo Canvas para trabalhar numa concorrência. Enfim, não digo solto, mas os times e profissionais possuem liberdade para trabalhar. Claro que dentro do framework mínimo que a gente estruturou e está distribuído para os times. Legal, Alex. Tem uma pergunta aqui do chat, do Marcelo Ponce. Não sei se você conseguiu ler a pergunta aí também, Alex, que eu sei que você está acompanhando, mas achei legal a pergunta dele. Que ele diz assim, quando você fala em ferramenta padrão, né, que é a ferramenta que vocês utilizam aí, que é a Task Roll, né, o foco é na gestão de projetos, tasks e horas do time, ou do time interno, ou no fluxo de entregas e aprovações com o cliente. Acho que você falou um pouco sobre isso, né, que o Task Roll tem essa questão da extranet, que ajuda nessa relação com o cliente, mas se você pudesse aprofundar até para dar um pouco mais de clareza, Alex, nessa relação. Então, você usa o Task Roll, né, a ferramenta para a gestão dos times internos, horas, reports, timesheet, e também, né, com essa relação com os clientes. Você pode contar um pouco mais sobre essa utilização da ferramenta? Sim. Como a gente estava comentando, né, a ferramenta ela nasceu para
para essa nossa necessidade de fazer a gestão dos projetos, da gente ter essa governança, mas depois com desdobrar entendimento das outras possibilidades, né, até para fazer muita propaganda, vou falar com o Ricardo depois. Ele tem uma, né, que a palestra é patrocinada, só que não é não, gente. Não é uma palestra. A gente com o tempo a gente vai, na verdade, soltando a ferramenta com módulos. A gente foi atacando as coisas mais principais, as nossas necessidades principais. E aí depois foi entendendo o quão robusta é a ferramenta, o quão robusta ela pode ser, e entendendo que fazia sentido para a gente colocar em prática, né? A gente usa o AD para fazer os controles de mídia, de execução, de financeiro lá na agência. Até poderia usar essa ferramenta para isso também, mas aí a gente já tem outras que faz isso, não há necessidade. Mas nesse caso, por exemplo, fazer aprovação com o cliente, por exemplo, né? Além do que eu já comentei, dele poder fazer a solicitação de trabalho, mandar pela ferramenta ao invés de mandar por e-mail, é interessante isso, né? Porque desde o pedido inicial do cliente, a gente já tem a ferramenta guardando esse histórico, né? Não vai para o e-mail de alguém, aí se alguém, sei lá, enfim, transcreve isso da forma que ele entender, não, já vem direto do cliente do briefing, e a gente consegue colocar, já entra na ferramenta dessa forma. E aí até entrando nesse detalhe específico que o Marcelo Ponce, por exemplo, citou, a gente tem dentro da ferramenta um módulo onde a gente pode fazer a aprovação de peça. Então, a partir dessa solicitação feita pelo cliente, né, ele separa a tarefa em 2 módulos. Separa a tarefa no módulo de extranet, que é toda a comunicação que fazer com o cliente vai ficar nesse lado, e separa a tarefa no outro lado, que é o nosso lado interno, de tarefa interna, que tudo que vai acontecer internamente, tudo que a gente vai falar entre a gente, entre quem medir, o cliente não vê isso, né, obviamente. E aí, a partir do momento que o gerente de projetos ou atendimento recebe essa tarefa do tráfego, ou até mesmo de quem executou, né, dependendo do fluxo desse framework que existe dentro da agência, essa pessoa pode pegar o material recebido, seja um link, uma imagem, um arquivo, um Excel, um PPT, o que seja, subir na ferramenta dentro de um módulo onde o cliente pode aprovar. Ele tem as features lá de aprovar, reprovar. Se ele reprova, ele tem que colocar algum comentário indicando por que ele reprovou. Ele pode reprovar peças e reprovar outras peças, enfim. Aí todos esses históricos ficam dentro da ferramenta também, ou seja, ela também nos ajuda com isso, né, com esse controle de aprovação de peças também, que eu acho que é super importante e ajuda bastante, gente. Vira quase até um controle de escopo, quase, né, Alex? Ali de você entender, né, enfim, volume de trabalho, volume de entregas, né? Acho que também dá essa visão de escopo, né? A utilização de uma ferramenta como é a Taskrow aqui, né? Uhum. Sim, ele controla a quantidade de refações que você tem, quantidade de ajustes, né? Quando você entra na ferramenta e fala que o cliente pediu um ajuste novo, ele controla a quantidade de ajustes pedidos pelo cliente, a quantidade de ajustes pedidos internamente, né? Porque às vezes a gente tem solicitações do nosso diretor de criação, dos nossos ACDs, antes de fazer envio do cliente, então ele vai separando isso. E tudo vira dado. Então eu consigo saber dentro daquele cliente específico, dentro daquele produto específico do cliente, dentro daquele entregável pedido por tal pessoa, quantas refações tem, quantas ajustes você acaba entendendo, né? Então, por exemplo, amanhã quando eu vou fazer um orçamento extra FII ou um FII novo para esse projeto, eu vou ter o dado de que esse cliente, ou essa frente, ou esse produto demanda muito mais ajustes do que um outro cliente, né? Do que uma outra frente que seja. Então eu vou pesar um pouco mais a mão em horas aqui para ajustes, porque eu sei que nesse caso a gente vai ter um pouco mais, possivelmente, pedidos de ajuste. A ferramenta da inteligência, ela te dá dados, você transforma isso em inteligência de negócio, inclusive, né? Na hora de fazer orçamento, na hora de fazer propostas. Legal. Demais, Alex. Infelizmente, nosso tempo acabou, porque o papo é legal demais, enfim, daria para a gente ficar aqui, né, conversando bastante. Você tem muita experiência, muita coisa para compartilhar, mas eu quero agradecer muito você pela tua disponibilidade, por essa conversa aqui muito legal. Agradeço muito a tua presença aqui e
você estará conosco na turma 12, né, Alex? Como professor, então quem quiser continuar aprendendo contigo aqui, além da palestra, se inscreve lá no curso da turma 12, que daqui a pouco a gente vai abrir. Bom, Alex, queria aí que você desse as suas palavras finais para a gente encerrar aqui nossa conversa. Muito legal, Ramon. Obrigado demais aí pelo convite de novo. Bom demais fazer parte. Eu sempre estou aí com vocês participando dessas palestras, dos fóruns, do curso também, lá junto com o Thiago, com o último módulo de entrega de sucesso. Vamos começar em breve já a receber novos inscritos e fazer essa nova turma ainda esse ano. Obrigado de novo, valeu mesmo. É isso aí, gente. Daqui a pouco a gente volta com as próximas palestras. Valeu e até já! Contrate influenciadores guiado por dados. Acesse a PubliPost. Segmente o perfil de público. Escolha os influenciadores. Analise os dados e contrate seus PubliPosts agora. Não é publicidade, é tecnologia. Publiposts.com. O estresse só existe quando as coisas estão fora de controle. Conheça o HunHunnit, uma ferramenta de gestão que te ajuda a organizar o fluxo de trabalho da equipe e a mensurar o tempo que ela investe nos projetos e clientes. Não perca tempo nem dinheiro. Use uma ferramenta profissional e tenha paz de espírito. Venha para o HunHunnit.